Resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Tudo começa com uma ideia. Uma centelha que surge na mente, silenciosa, quase imperceptível. Napoleon Hill acreditava que cada riqueza, cada conquista e cada império nasciam primeiro no invisível, no pensamento. O que diferencia os bem-sucedidos dos que apenas sonham é a capacidade de transformar um desejo em propósito e um propósito em ação. Hill não fala sobre sorte. Ele fala sobre leis. Leis mentais que regem o sucesso tanto quanto a gravidade governa o movimento. Durante mais de 20 anos, ele entrevistou homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie para descobrir o que fazia deles excepcionais. O que ele descobriu é simples, mas poderoso. A riqueza começa na mente. A primeira grande lição é o desejo ardente. Nenhum sucesso nasce de um desejo morno. É preciso desejar algo com tanta força que o pensamento se torne obsessão. Hill afirma: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Não basta querer, é preciso querer com intensidade, clareza e fé. O desejo verdadeiro é aquele que domina cada célula do corpo e cada ideia do pensamento. Mas o desejo sem um plano é como fogo sem direção. Por isso Hill ensina a importância de um plano definido. Ele diz que o universo responde à clareza. Aqueles que sabem o que querem e traçam um caminho claro inevitavelmente atraem os meios para chegar lá. O sucesso, segundo ele, é a união entre um desejo ardente e uma direção definida. No entanto, há um obstáculo invisível entre o desejo e a realização: a dúvida. A dúvida é o veneno dos sonhos. É por isso que Hill dedica um dos princípios mais poderosos ao poder da fé. Não fé cega, mas fé construída pela repetição da autossugestão. A prática de alimentar a mente todos os dias com crenças positivas, até que se tornem parte da realidade. Ele diz: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A autossugestão é o canal pelo qual o desejo se transforma em crença, e a crença em ação. Hill ensina que cada pensamento é uma semente plantada no subconsciente. A mente subconsciente não julga, não questiona, não filtra. Ela simplesmente obedece ao que é repetido com emoção. Por isso, as pessoas que falam constantemente em fracasso atraem fracasso, e as que falam em vitória atraem vitória. Mas o pensamento, por mais poderoso que seja, precisa de um combustível: o conhecimento especializado. Hill diferencia o conhecimento comum, que é vasto e disperso, do conhecimento aplicado, que é específico e estratégico. Não é sobre saber muito, é sobre saber o que importa e aplicar com propósito. O sucesso é construído sobre conhecimento prático e aplicado em direção a um objetivo. Em seguida, ele fala sobre a imaginação, a oficina da mente. Tudo o que existe no mundo foi antes criado pela imaginação de alguém. Edison imaginou a luz antes de criá-la. Ford imaginou um carro acessível antes de produzi-lo. A imaginação é a ponte entre o invisível e o tangível. É o que transforma ideias em produtos, palavras em impérios, sonhos em conquistas. Mas a imaginação precisa de direção. E essa direção vem do planejamento organizado. Hill diz que o fracasso é muitas vezes o resultado de planos mal estruturados. O segredo é ajustar, revisar e recomeçar quantas vezes for necessário. Nenhum plano falha. Ele apenas precisa ser refinado até funcionar. O sucesso pertence aos que persistem quando os outros desistem. A decisão é outra pedra fundamental. A maioria das pessoas falha porque adia decisões importantes. Hill descobriu que os grandes líderes decidem rapidamente e mudam lentamente, enquanto os indecisos mudam constantemente e nunca decidem de fato. Cada ato de coragem começa com uma decisão firme. Decidir é declarar para o universo o que você quer e se comprometer com isso. E então vem a persistência, a qualidade dos que não aceitam o fracasso como resposta. Persistir é continuar mesmo quando o resultado não aparece. É suportar o silêncio, a dúvida, a crítica e o medo. Hill repete: a persistência é para o caráter o que o carvão é para o aço. Cada obstáculo é um teste que separa os amadores dos comprometidos.
Mas ninguém vence sozinho. Por isso, Hill introduz o conceito de mente mestra, a aliança de duas ou mais pessoas com propósito comum. Ele afirma que o poder coletivo de cérebros focados na mesma meta cria uma força invisível, uma energia capaz de mover montanhas. É por isso que grandes visionários se cercam de mentes brilhantes. O gênio não é solitário, ele é colaborativo. Por trás de todos esses princípios há uma ideia central: a energia sexual. Sim, Hill fala do mistério da transmutação sexual, a capacidade de canalizar o impulso mais poderoso do ser humano para a criação, produtividade e realização. Ele explica que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que convertem essa energia em foco, arte, negócios ou propósito. Ele também destaca a importância do subconsciente, o guardião das crenças. É lá que moram nossos medos, traumas e limitações, mas também nossa fé, coragem e intuição. Quando alimentamos o subconsciente com pensamentos de sucesso, ele se torna nosso aliado invisível. Quando o envenenamos com medo, ele se torna nosso maior inimigo. E falando em medo, Hill o considera o verdadeiro demônio do sucesso. Ele identifica 6 medos principais: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Todos os outros nascem deles. O medo paralisa, distorce a razão e mata o desejo. A coragem, por outro lado, é o ato de agir mesmo com medo. Hill ensina que o sucesso não é sorte, mas consequência. É o resultado previsível de uma mente treinada, disciplinada e orientada por propósito. A fé dá poder, o desejo dá direção, a persistência dá força, e a mente mestra dá velocidade. Quando esses elementos se unem, o impossível se torna inevitável. O autor também fala da importância de dominar as emoções. A raiva, o ódio, o ciúme e a inveja são forças destrutivas que drenam energia criativa. Já o amor, a gratidão e o entusiasmo elevam a vibração mental e abrem portas invisíveis. O sucesso é tanto uma construção emocional quanto material. No fundo, quem pensa enriquece não é apenas sobre dinheiro, é sobre consciência. Hill nos convida a entender que a verdadeira riqueza é a capacidade de transformar pensamento em realidade. Quem controla a mente controla o destino. Quem vive no automático repete o padrão da mediocridade. O primeiro passo para mudar o mundo é mudar a própria mente. Hill nos provoca a pensar diferente, agir diferente e, principalmente, acreditar diferente. Ele afirma que o pensamento é a única coisa que realmente temos controle absoluto, e é por meio dele que criamos, atraímos e manifestamos tudo. Cada princípio é uma peça de um quebra-cabeça maior. O desejo desperta o propósito, a fé o alimenta, o planejamento o guia, a persistência o sustenta e o hábito o consolida. Quem entende esse ciclo, domina o próprio destino. Hill então mergulha nas forças que nos sabotam. Ele fala dos 6 medos básicos que dominam a mente humana e impedem o progresso: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses medos são invisíveis, mas reais. Eles vivem dentro da mente, travando batalhas silenciosas que paralisam decisões e matam sonhos antes mesmo que nasçam. Hill ensina que a única forma de vencê-los é enfrentá-los com autoconhecimento e fé inabalável. O medo da pobreza é o mais destrutivo de todos. Ele faz as pessoas aceitarem menos do que merecem, permanecerem em empregos que odeiam e viverem uma vida de conformismo. Hill explica que a pobreza não é falta de dinheiro, mas falta de pensamento criativo. Já o medo da crítica impede a ação. Quantos deixam de tentar por medo do que os outros vão dizer? Os grandes realizadores do mundo são, em sua maioria, os que aprenderam a ignorar o julgamento alheio e seguir sua própria visão. O autor então fala de um inimigo ainda mais sutil: a procrastinação. Ela é o assassino silencioso do sucesso. É a voz que diz: amanhã eu começo. Ainda não é o momento certo. Hill mostra que o momento perfeito nunca chega.
O sucesso pertence aos que agem agora, mesmo sem ter todas as respostas. A decisão é o ponto de virada entre o desejo e a realização. Pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar. As indecisas pensam demais e nunca começam. Outro conceito marcante é o do subconsciente como ponte. Hill explica que nossa mente consciente, com seus pensamentos e crenças, se comunica com o universo por meio do subconsciente. Ele age como um transmissor invisível, emitindo vibrações que atraem pessoas, oportunidades e circunstâncias compatíveis com o que acreditamos. É por isso que pensamentos negativos geram mais negatividade, enquanto pensamentos positivos e focados criam prosperidade. A imaginação também é destacada como uma das forças mais poderosas da mente humana. Hill diz que tudo o que existe começou como uma ideia na mente de alguém. Os aviões, os arranha-céus, as empresas bilionárias. Tudo começou com uma visão imaginada e cultivada até se tornar real. Ele diferencia dois tipos de imaginação: a sintética, que combina ideias já existentes, e a criativa, que conecta a mente humana com a inteligência infinita. É essa conexão que faz surgir as grandes inovações. Hill afirma que a riqueza verdadeira nasce da combinação entre desejo, fé, ação e propósito. Sem propósito, o dinheiro se torna vazio. Ele cita o exemplo de pessoas que conquistaram fortuna, mas perderam o sentido de viver. Por isso, o propósito precisa vir antes do lucro. O dinheiro é apenas uma consequência natural de quem cria valor e contribui genuinamente com o mundo. Ele também enfatiza a importância do controle emocional e da energia sexual, algo que surpreende muitos leitores. Hill ensina que a energia sexual, quando redirecionada de forma consciente, pode se transformar em poder criativo e motivacional. Ele chama isso de transmutação sexual, a capacidade de converter desejo físico em força mental e inspiração. Grandes gênios da história, segundo ele, aprenderam a canalizar essa energia para suas criações e conquistas. Outro ponto essencial é o poder do subconsciente aliado à persistência. Hill explica que o cérebro humano é como uma estação de rádio que capta e transmite pensamentos. Quando você mantém uma ideia viva e carregada de emoção, ela se torna uma frequência constante que atrai resultados compatíveis. Por isso, repetir afirmações positivas não é apenas um ritual. É uma forma de sintonizar sua mente com o sucesso. No entanto, Hill adverte: pensamentos sem ação não têm valor. O verdadeiro segredo do sucesso está em pensar e agir em harmonia. Ele afirma que a mente é o maior ativo de um ser humano, mas que a ação é o que a transforma em riqueza tangível. É por isso que as pessoas que mais crescem são as que agem antes de se sentirem prontas. Em um dos trechos mais inspiradores, Hill lembra que o fracasso é um truque temporário do destino para nos ensinar algo que precisamos aprender antes de alcançar o sucesso. Ou seja, não existe fracasso permanente. Só existem lições disfarçadas. A diferença entre os vencedores e os derrotados é a maneira como reagem a essas lições. Hill também fala sobre o poder da emoção na criação da riqueza. Pensamentos frios e sem sentimento não movem a mente subconsciente. É a emoção, o entusiasmo, a fé, a alegria, o amor, que dá força criadora aos pensamentos. Por isso, ele recomenda transformar cada meta em algo emocionalmente envolvente, algo que desperte paixão e propósito. No final, Hill sintetiza sua filosofia em uma verdade simples e profunda. O homem se torna aquilo que pensa. A mente humana é uma ferramenta divina, capaz de criar abundância ou miséria, dependendo de como é usada. Pensamentos de escassez produzem escassez. Pensamentos de prosperidade atraem prosperidade. A chave está na escolha consciente do que você alimenta dentro de si. Ele encerra com uma mensagem atemporal. O sucesso não é privilégio de poucos, é um estado mental acessível a todos. Quem domina seus pensamentos, domina seu destino. E quem entende isso, nunca mais é o mesmo. Porque percebe que a riqueza verdadeira não está fora, mas dentro de si, esperando ser despertada. E assim, termina uma das obras mais transformadoras de todos os tempos.
um convite para olhar para dentro, reprogramar a própria mente e assumir o controle da própria vida. Porque no fim, como dizia Hill, os pensamentos são coisas, e coisas poderosas, quando misturadas com propósito e desejo ardente. Se essa mensagem fez sentido para você, imagine o poder de mergulhar em dezenas de livros que expandem sua mente e aceleram seu crescimento. É isso que a NET Livros oferece. O conhecimento dos maiores gênios do mundo, transformado em experiência. Porque o verdadeiro poder começa quando você decide pensar diferente.